Vamos ler o texto. E saindo os fariseus, puseram-se a discutir com ele, e tentando, pediram-lhe um sinal do céu. Jesus, porém, arrancou do íntimo do seu espírito um gemido e disse: Por que pede essa geração um sinal? Em verdade vos digo que esta geração não se lhe dará sinal algum. E deixando-os, tornou a embarcar e foi para o outro lado. Irmãos, para a gente entender essa passagem e todo o ensino de Jesus a respeito dela, vamos olhar também Mateus capítulo 16, versículo 1. Vai dizer o seguinte: Aproximando-se os fariseus e os saduceus, tentando, pediram-lhe que lhes mostrasse um sinal vindo do céu. Ele, porém, lhes respondeu: Chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu e não podeis discernir os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal e nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. E deixando-os, retirou-se. Agora, Mateus capítulo 12, dando uma olhada, a partir do versículo 38, vai falar desse sinal de Jonas. Então alguns escribas e fariseus replicaram: Mestre, queremos ver da tua parte algum sinal. Ele, porém, respondeu: Uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui está quem é maior do que Salomão. Queridos, então Jesus é o sinal dos sinais, ou o último sinal, ou o sinal que faltava, o sinal que supera todos os demais sinais que Deus já mandou para a humanidade. Ele é o maior dos sinais, ele é o mais excelente dos sinais, ele é o mais sublime, o mais extraordinário. O adjetivo que você quiser dar a Jesus, você pode, ainda é pouco, ainda é limitado para a grandeza dele. Mas os homens, mesmo assim, muitos não o reconhecem, muitos não o aceitam como Salvador, não veem a sua glória e não se prostram diante dele, recebendo como Senhor e Salvador. E, queridos, imagine você, eu queria começar ilustrando isso para poder deixar bem claro o ensino dessa passagem. Imagine você estar numa cidade e tem um rio caudaloso que impede você sair daquela cidade para outra região e acontece uma chuva muito grande desse lado da cidade, começa a inundar e a única maneira de se salvar é atravessar esse rio. E eles então começam a ficar aflitos e procurar alguém que conseguisse atravessar o rio. Eles têm uma balsa, mas precisava de alguém que atravessasse com uma corda e passasse essa corda para o outro lado, para que os outros puxassem aquela balsa e tirassem as pessoas daquele lugar. E de repente aparece um jovem lá e diz assim: olha, eu sou um nadador profissional, eu já nadei, já atravessei esse rio várias vezes, mesmo ele estando até caudaloso como está. Eu consigo. Aí eles dizem: eu quero é ver se você consegue mesmo. Eu acho que você não consegue chegar do outro lado, você não vai conseguir. Ele diz: eu consigo sim. Então eles admitem e dão a corda a ele, e ele então entra no rio, nada com dificuldade, passa tempo ali, quase sucumbe, quase morre afogado, mas finalmente ele consegue, chega na outra margem, e então as pessoas ficam surpresas com o que ele fez e começam a aplaudir o feito dele. E começam então a dizer que ele é alguém realmente especial, que ele é aquele que vai salvá-los, né? E aí alguns do lado de cada cidade dizem: não, eu não acredito ainda que ele fez isso, eu só acredito que ele sabe nadar se ele conseguir voltar de costa e ainda voltar de novo. Ah, queridos, tem gente que é assim em relação a Cristo, aos sinais que Deus já mandou. E esses fariseus eram assim. Por mais que o Senhor Jesus já
tivesse feito sinais, por mais que Deus tivesse feito sinais no meio dele no passado, a história deles foi uma história de milagre, de sinais, de livramento, mas eles ainda continuavam com o coração endurecido e sem crer em Jesus. E esse, queridos, é o pecado por excelência. Se Cristo é o sinal por excelência, o pecado por excelência é não crer em Jesus como Salvador. É o único que condena de fato o ser humano. É rejeitar a salvação enviada por Deus por meio de Jesus Cristo. E aqui está Jesus, queridos. E aí os fariseus vão até ele, mas não vão com o fim de conhecer o seu ensino, de aprender com ele. Não, vão, e o texto diz, vão aqui, o versículo 11, diz, saindo os fariseus, puseram-se a discutir com ele. Queriam confrontá-lo, queriam pegá-lo em algum erro doutrinário, em algum erro moral, e discutiram com ele. E aí, alguns autores dizem que, como eles perderam a discussão, Jesus mostrava por A mais B na Escritura quem ele era, que eles deveriam crer nele, que eles deveriam se arrepender e que eles seriam salvos por meio de um menino que Deus prometeu lá no Éden. Certamente Jesus expôs todo o evangelho do Antigo Testamento que apontava para ele, as profecias que diziam onde ele ia nascer, que ele ia nascer de uma virgem, que ele ia nascer em Belém da Judéia, que ele iria vir um precursor, João Batista, que João Batista já havia vindo, que quando ele foi batizado, houve uma voz do céu e eles viram isso. Houve um sinal, uma pomba desceu, o Espírito Santo desceu sobre ele como em forma de pomba, eram sinais de Deus. Quando ele nasceu, foi anunciado aos anjos do Evangelho e disse que eles iriam encontrar um menino em uma manjedoura e eles encontraram. Todos esses sinais foram dados da vinda de Cristo. Houve o cumprimento da profecia, da morte dos inocentes. Todos os sinais, todas as profecias se cumpriram em Cristo. E os fariseus tinham condições de perceber isto. Conheciam a Escritura do Antigo Testamento, conheciam as profecias, poderiam ter chegado à conclusão pelo ensino de Jesus e crer em Jesus. Mas eles ainda não se convenceram. Não tinha jeito. Porque, queridos, quando a pessoa não quer, não tem jeito. Você mostra por A mais B e a pessoa diz, eu não consigo. Eu não creio. Como aquele povo que não cria naquele homem que atravessou o rio já, mas eles queriam mais. Não porque eles iriam crer se ele fizesse mais. Se eles fizessem mais, eles iam pedir, não, eu ainda não creio. Tem que ser de outro jeito agora. Ele tem que vir por baixo d'água. É assim que as pessoas resistem ao Evangelho. E é assim que é o coração do homem natural, caído. Ele não aceita, mesmo que milagres aconteçam na vida dele. Mesmo que Deus mova céus e terra na frente dele, ele ainda não vai crer. Ele vai inventar uma outra desculpa para não crer. Ou ele vai querer algo mais para ele não crer. E aqui os fariseus fizeram isso. Depois de discutir com Jesus, certamente eles ficaram sem saída, sem argumento. Aí foram tentar Jesus. Aí o texto diz isso. E o texto diz o quê? Tentando, pediram-lhe um sinal. É como se fosse, querido, Satanás de novo pedindo a Jesus para transformar pedra em pães. Para que Satanás visse. Vocês estão vendo aqui que ele se coloca na mesma condição de Satanás com Jesus. Jesus fala, eles não atendem. Eles querem um sinal. E um sinal agora... Aí Jesus disse, olha, esse sinal não vou fazer. Jesus não os atende. Porque eles não queriam crer. Não queriam um sinal, na verdade. Eles não iriam crer se Jesus fizesse o sinal que fizesse. Porque eles já tinham sinais suficientes para crer. Eles tinham sinais para crer. E é interessante, então, que Jesus, E eles queriam aqui um sinal do céu, no sentido de que Jesus fizesse alguma coisa assim, sei lá, uma mão aparecer no céu, apontando para Jesus, um sinal assim visível no céu. Talvez uma nuvem com o nome, esse é meu filho, né? Creia nele. Ora, Jesus já havia ensinado pela Escritura, a Escritura deveria ser autoridade suficiente para eles crerem. E eles achavam que era, eles tinham a Escritura como a palavra de Deus, mas mesmo assim eles recusaram a Escritura. Recusavam o que a Escritura dizia. Lembremos que os fariseus, que eles davam mais valor à sua própria tradição do que a Escritura. Eles colocavam a tradição acima da Escritura, apesar de dizer que a Escritura era a revelação de Deus. Que Moisés era o grande profeta, mas eles rejeitavam Moisés, rejeitavam os profetas quando lhes convinha. Eles só criam naquilo que convinha. Não cria em toda a Escritura, naquilo que a Escritura ensinava. E assim tem pessoas hoje, crendo no que convém, crendo no que é apenas promessa. Lembra daquelas caixinhas de promessas que antigamente as pessoas tinham?
Só crê em promessa, não tem dever, não tem compromisso, não tem mudança de vida, não tem palavra de arrependimento. Só tem promessa. E as pessoas, queridos, querem crer nessas coisas. Mas aqueles homens tinham o coração endurecido, não iriam crer. E Jesus, então, não faz nenhum sinal. Inclusive, se eles quisessem sinais do céu, se sinais do céu fizessem ele crer, eles já tinham visto. Eles tinham visto. Eles tinham acabado de ver, inclusive, a multiplicação de pães, vendo ali a providência de Deus em Cristo Jesus. Multiplicar pães e peixes, querido, para alimentar a multidão. E aqui ele havia alimentado a multidão com poucos pães e peixes. E comeram 4.000 pessoas, comeram pães. Um milagre extraordinário. Mas eles não creem em milagre, mesmo que milagres aconteçam. E tem gente hoje, queridos, que pensa, a dureza do coração é tão grande. Quando a pessoa pede milagre, é porque a dureza no coração está grande, porque ele não quer crer no que a palavra diz, no que Jesus disse, no que Deus disse a respeito de Cristo. Não é suficiente. Então, para essas pessoas, queridos, elas não vão chegar à fé. Não vão. Porque se você mostrar, mesmo se Deus fizesse um sinal, um milagre, elas ainda iam pedir outro, porque elas não querem crer, porque o coração delas está endurecido. Pelo seu ego, pelo seu orgulho. Os fariseus eram orgulhosos, invejosos, hipócritas, como Jesus fala em Mateus 23. Se sentiu autoridade, se sentiu melhor que os outros. Até nas orações eles se autopromoviam. Eles oravam para ser vistos pelos homens, dos cantos das praças, oravam em alto e bom som, para as pessoas olharem para eles. Eram pessoas vaidosas, orgulhosas, não queriam se submeter a Deus, não queriam amar a Deus. E, queridos, os fariseus, eles representam o homem natural. O homem natural é assim, caído, e só pensa em si mesmo. E ele não vai querer se subjugar a Deus e ao Senhor Jesus. Mas o interessante nesse texto aqui também, queridos, é a resposta de Jesus a isso. E presta atenção, que eles já tinham como saber, e lá em Mateus, capítulo 16, que nós lemos, Jesus destaca isso, eles já tinham como saber. Volta lá para Mateus, capítulo 16. Jesus diz assim, olha, vocês sabem discernir os tempos e não conseguem discernir o final, os sinais dos tempos, como se era uma pergunta retórica. Eles sabiam, eles já tinham informações suficientes para crer em Jesus. Eles não queriam, mas eles já tinham. E, queridos, hoje é assim. A pessoa não pode dizer que falta informação sobre Deus. A pessoa não pode dizer que falta informação sobre quem é o Salvador. Sobre como você pode ser salvo. Não falta. Todo dia, aqui há agora uma rebeldia já nos nossos dias. Há uma ideia de que você agora nem precisa mais. Já estamos familiarizados. A fé em Cristo, ou confiar em Jesus, ou falar de Jesus como Salvador, já está tão corriqueiro que as pessoas já não têm mais nem a dimensão do que significa. Mas, queridos, e as pessoas estão vivendo ainda perdidas, mesmo dizendo que crê em Jesus, porque perderam a dimensão do que é crer em Jesus Cristo. Mas em Mateus capítulo 16, texto paralelo, que acrescenta aqui algumas informações úteis, para mostrar que eles tinham condições, e diz aqui o texto, veja, nesse texto aqui, ele coloca também, tentando, pediram-lhe um sinal, que ele mostrasse um sinal vindo do céu. E ele, porém, lhes respondeu, chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado. E pela manhã, hoje, haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu, e não podeis discernir os sinais dos tempos? Não é que eles não sabiam, Jesus está aqui, dizendo, vocês têm condições, já têm informações suficientes. Sabe aquele homem, aquele rico, que morreu e foi para o inferno? E ele pediu a Abraão que mandasse a Lázaro ir lá para molhar, ou para avisar para os irmãos não irem para o lugar em que ele estava. E qual é a resposta de Abraão? Eles têm Moisés e os profetas. Se eles não ouvirem, tampouco ouvirão alguém que voltou dos mortos. Porque eles já é suficiente. A palavra de Deus, o que Deus diz a respeito da salvação, já é suficiente. E é o que Deus escolheu para que as pessoas cresçam. Ele não vai fazer sinal para cada um de nós crermos nele. Ele já fez, inclusive, todos os sinais que eram necessários e que ele havia prometido que faria. Ele fez. Agora os homens precisam somente crer, se dobrar à pessoa de Cristo, receber Jesus como Salvador, confiando na Escritura, no que a Bíblia diz a respeito de Jesus.
E, queridos, é assim a nossa geração. E muita gente hoje está pedindo sinal. Não vai ter. Porque já tem. Não é que não tem, é porque já tem. Já é suficiente. Cristo é o maior sinal. Foi o último sinal, o sinal superior a todos. O sinal para o qual todos os outros sinais apontavam. Era Cristo. E, queridos, se a gente for olhar no Antigo Testamento, Moisés era um tipo de Cristo, rei, sacerdote e profeta. Jesus é o nosso rei, sacerdote e profeta. O templo era um tipo de Cristo, é onde Deus habita, é onde o homem se reconcilia com Deus, é onde o homem tem a presença de Deus. Jesus é chamado do nosso tabernáculo no Novo Testamento, em João. É onde nós estamos na presença de Deus, é como nós chegamos a Deus por meio de Cristo. E você vê que o rei Davi era um tipo de Cristo, um homem segundo o coração de Deus. A arca da aliança era um tipo de Cristo, o sacrifício era Cristo, o Cordeiro de Deus, tudo apontava para Cristo. O próprio candelabro, tudo apontava para Cristo Jesus e a obra de Cristo em nós. Nós não nos falta sinal, falta agora, queridos, de fato ter os olhos abertos para os sinais que Deus já nos deu e crermos em Jesus. Não tem, é como se as pessoas quisessem dizer que Deus ainda está em falta para com o homem. Deus não está em falta, Deus já fez tudo o que tinha que fazer para que o homem pudesse crer. E é interessante que Paulo diz que os homens são indesculpáveis em Romanos capítulo 1, porque tudo que se pode conhecer de Deus já está manifesto até mesmo na natureza, por meio da natureza. Muito mais pela revelação agora de Deus especial, que é Cristo Jesus, que é a imagem de Deus, Paulo fala em Colossenses. Dele habita toda a plenitude da divindade. Cristo é Deus encarnado. E João diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. É o máximo da revelação de Deus, é Cristo Jesus. Mas as pessoas continuam resistindo a Deus e resistindo a Cristo Jesus. Então, queridos, não é falta de sinal. Mas qual é, então, a resposta de Jesus? A primeira resposta de Jesus foi um suspiro. Mas não foi um suspiro de cansaço. Foi um suspiro, queridos, de dor. Aqui Jesus expressa a sua tristeza pelos efeitos do pecado na vida do homem. Porque essa dureza de coração, que nada mais é do que efeito do pecado, essa cegueira espiritual para as coisas de Deus, nada mais é do que a consequência da queda no pecado. Mas também Jesus suspira, como apontando para a sua obra, o que era necessário ele fazer para salvar o homem. O pecado foi tão grave que era necessário que alguém sofresse a punição, a ira de Deus em favor daqueles homens ou daqueles que Cristo veio salvar. E Cristo aqui aponta para a sua obra. Diz o texto aqui, queridos, no versículo 2, Jesus arrancou do íntimo do seu espírito um gemido. É como alguém que estivesse sofrendo de fato a dor de ver o que o pecado fez com a humanidade. E a gente, queridos, de vez em quando, a gente às vezes está sensível e vê isso. Quando a gente vê pessoas que por exemplo, são até, às vezes, nascem num lar privilegiado, são bem cuidados pelos pais, são tratados com amor, são filhos de crentes, e de repente você encontra essas pessoas, às vezes, na sarjeta, por causa de droga, por causa de bebida, ou por causa de alguma outra coisa. A gente fica pensando, olha o estrago que o pecado faz na vida de uma pessoa. Mas, queridos, há solução. E Jesus gemeu por isso, porque ele também era a solução. E a solução era ele pagar pelos nossos pecados, como ele fez. E ali estava aquele que veio para salvar. Não veio ainda para condenar. Por isso que ele suspira, dá um gemido de dor. E mostrando assim, queridos, que era necessário, sim, alguém sofrer por nós, pelos nossos pecados. Essa é a primeira reação de Jesus. Jesus dá um suspiro de dor. E é interessante que lá em Mateus capítulo 12, ele chama aquela geração de uma geração adúltera e má. E a gente vê, queridos, que isso aflige o coração de Deus e o coração de Jesus. Jesus não está contente com a humanidade por causa da sua maldade e do seu adultério. O adultério não somente é entre os homens, mas em relação a ele. Troca-se Deus por qualquer coisa. É idólatra o coração do homem. O homem troca Deus por prazeres tão fúteis. Isso é idolatria. Mas, queridos, Jesus sofre, então, esse é o primeiro resposta de Jesus. A segunda resposta de Jesus
é que ele diz que aquela geração pede o sinal, mas nenhum sinal ia ser dado. Só que lá no capítulo 16 de Mateus, ele diz que iria ser dado um sinal. É como se, olha, Jesus dissesse, e aqui Marcos omite, mas Mateus diz, o sinal de Jonas. Jonas vai ser um sinal que vai ser dado a essa geração. E qual é o sinal de Jonas? Aí no capítulo 12, ele fala do sinal de Jonas. E o sinal de Jonas são pelo menos 3 ali. 3 sinais embutidos na vida de Jonas. E Jesus traz a mente daqueles fariseus, e eles conheciam a história de Jonas. E talvez até tivesse sido ali tema da discussão de Jesus com eles. Mas Jesus traz à tona, olha, um sinal será dado nessa geração, o sinal de Jonas. Aí voltemos lá para o capítulo 12 de Mateus. E a gente vai ver qual é esse sinal de Jonas, queridos. Ele diz aqui, porque assim como Jonas, e ele diz aqui, ó, ele, porém, respondeu, uma geração má e adulta pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. E aí Jesus está apontando para quem o sinal de Jonas? Jonas passar 3 dias no ventre de um peixe. Aponta para quem? Para Cristo. Para a obra de Cristo. Jesus está dizendo, olha, fariseus e saduceus, sabe qual é o sinal que vocês vão ter, que vocês estão tendo? Eu aqui, presente, realizando a obra da redenção, pagando pelo preço dos pecados. E mais ainda, isso vai ficar bem mais claro, isso vai ser mais efetivo ainda, quando eu estiver morto. Passar 3 dias na sepultura. E aí vocês vão ver. E Jonas aponta para esse sinal. Olha, o Filho do Homem vai morrer e vai passar 3 dias na sepultura. E ele diz isso aqui. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Jesus aponta aqueles para a sua morte, para o seu estado ali, para aquele período que ele passou na morte, antes da ressurreição. E depois ele aponta também para a ressurreição, porque Jonas saiu do ventre do peixe. Depois de 3 dias, ele esteve lá, mas ele saiu de lá. Mas outro sinal aqui, queridos, ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. Jesus está dizendo, o sinal vai ser eu passar 3 dias e ressuscitar, mas também a minha mensagem, a pregação, o evangelho que eu estou pregando para vocês. Esse é o sinal suficiente para vocês crerem. E saiba de uma coisa, ninivitas se converteram com Jonas pregando. E ele diz, aqui está quem é maior do que Jonas. Aqui está o próprio Deus encarnado pregando o evangelho para vocês. Isso é suficiente para vocês crerem. Não precisa de mais nada. Se tivesse alguma outra necessidade, Deus teria realizado, mas não precisava mais nada. Agora estava ali o pregador por excelência, o próprio Deus pregando o evangelho para aquelas pessoas. E queridos, e aquelas pessoas recusaram o evangelho pregado pelo Senhor Jesus Cristo. Isso é um consolo para nós. Ora, se recusaram o de Jesus, quando recusa o nosso, qual deve ser a nossa sensação? De tristeza, mas também dizer assim, cumprimos o nosso papel, não temos o que fazer, não podemos convencer ao Espírito Santo, não podemos salvar. O que podemos fazer é pregar o evangelho, e está sendo pregado. Não tem falha no evangelho, não tem falha na pregação do evangelho, não teve falha na pregação de Jesus. O mal está no coração do homem. A dificuldade está no homem, não em Deus em salvar, mas está no homem, no coração dele. No coração dele em ouvir o evangelho e crer em Jesus. Ele está caído, morto nos seus delitos e pecados. E se Deus não agir, queridos, o homem não vem por si só. E aí Cristo então fala de um outro sinal de Jonas aqui, da sabedoria de Salomão. E pensem, queridos, se aquele pessoal tivesse atrás de alguém sábio, quem poderia ser mais sábio do que Jesus? Jesus é a própria sabedoria encarnada. E aí ele dá um outro sinal de Jonas aqui. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis que está aqui quem é maior do que Salomão. Então, queridos, Jesus usa esses textos, a história de Jonas, a história de Salomão, para apontar para ele como o grande sinal que Deus enviou, o último, excelente, o suficiente sinal
para que os homens cresçam. E é por isso, queridos, que a Bíblia fala em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É por isso que Pedro, em Atos 2, em Atos 4, versículo 12, diz: e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum nome entre os homens que importa pelo qual sejamos salvos. E ainda, João, e aqui presta atenção, queridos, o que é que acontece? E vem a terceira reação de Jesus. Jesus, olha, Jesus se entristece, Jesus fala dos sinais, mostra o que eles já tinham para crer, a suficiência do que eles já tinham, o conteúdo e toda a sabedoria, tudo que ele já tinha, a própria presença dele ali, que era maior do que Salomão, eles poderiam já ter ali, pela sabedoria de Jesus, chegado a admirar Jesus e a crer em Jesus, mas eles não o fizeram. Não havia falta em Deus. O problema estava com eles. Jesus está dizendo, o problema está com vocês. Mas vem a terceira reação de Jesus, queridos, e essa é a consequência dessa dureza de coração. Jesus os abandona. Jesus sai. Jesus diz, olha, você já tem o suficiente, eu estou aqui, eu sou maior do que Salomão, eu sou maior do que Jonas, e vocês ainda não crerem, eu já disse a vocês tudo que tinha que dizer, vocês já conhecem toda a lei, vocês conhecem tudo que Deus já fez de vocês, vocês conhecem as promessas, vocês conhecem os patriarcas, vocês conhecem os sinais, vocês conhecem as profecias, está aqui tudo o que vocês precisavam. Vocês não creem ainda? Para quê? E o que é que eu posso fazer mais? Nada. Aí agora só resta o que? O juízo. E no dia do juízo, Jesus diz, aquela rainha de Sabá vai se levantar contra aquela geração. Já pensou, queridos? Eles vão ver a rainha de Sabá lá crendo e eles rejeitaram Jesus. A rainha de Sabá não viu Jesus, não ouviu Jesus, ouviu Salomão e admirou e creu. Os ninivitas não ouviram Jesus, não viram Jesus, mas ouviram Jonas e creram. Jonas passou 3 dias no ventre de um peixe. Jesus morreu e foi para a sepultura. Ali está quem é maior do que Jonas. E fez o que mais do que o que aconteceu com Jonas. Jesus fez muito mais para nos salvar. Jesus realmente morreu pelos nossos pecados. Jonas não morreu pelos ninivitas. Jesus morreu pelos ninivitas. Jonas não morreu pela rainha de Sabá. O Salomão não morreu pela rainha de Sabá. Jesus morreu pela rainha de Sabá. E por Salomão e por todos nós. Jesus, queridos, Jesus é o grande sinal de Deus. E Jesus agora, queridos, os abandona. Diz o texto em Marcos 8, e deixando-os, tornou a embarcar e foi para o outro lado. Se você não crê em Jesus, queridos, a consequência é grave. É o desprezo eterno. Você não vai ser aniquilado. Você vai viver eternamente. Mas você vai viver eternamente de Deus. Deus vai lhe desprezar, Deus vai virar as costas para você, porque você tem virado as costas para Ele. Ele tem chamado, tem pregado, a gente tem pregado a evidência de que Deus tem insistido, e o sinal de que Deus está agindo nesse mundo ainda é a igreja. É por meio de quem Ele está presente, é por meio de quem Ele está sendo conhecido, são as pessoas com as quais Ele resolveu chamar as outras pessoas a crerem em Jesus. E hoje, queridos, é só pela pregação. Paulo diz isso. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Deus não exige de nós que façamos milagres. Jesus já fez o suficiente para crer. E quem diz isso não sou eu. Se você abrir a Bíblia em João, capítulo 20, você vai ver isso. Não falta sinal. Vou dizer de novo, em alto e bom tom. Você não crê em Jesus não é porque você não sabe que Jesus é o Salvador, não é porque lhe falta informações suficientes a respeito de Deus, a respeito de Jesus. É por uma simples razão. Você prefere estar vivendo do jeito que você quer viver, amando mais o mundo do que a Deus. Você prefere o pecado, seu coração caído, e você dá ouvidos a ele. Você prefere dar ouvidos ao seu coração caído do que a Deus. Você prefere recusar Jesus, a glória de Deus, do que se dobrar diante de Deus e aceitar Jesus como Salvador. Por orgulho e dureza de coração, somente, não por alguma falta em Deus, ou falta no Evangelho, ou falta na pregação, ou falta de ensino, ou falta de evidência da existência e do amor de Deus, mas somente por dureza de coração. E os apóstolos escreveram, João, versículo 30, diz, na verdade,
capítulo 20, versículo 30. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, foram registrados para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Cristo já fez, queridos. O João está dizendo assim, olha, ele fez mais, mas o que já está escrito aqui é suficiente para você crer nele, e mais, para você ter o efeito da fé nele, a vida eterna. Consequentemente, se você não crê, você não tem a vida eterna. Vida de comunhão imperdível com Deus. Você vai passar o resto da vida na eternidade desprezado, afastado. E pior ainda, debaixo da ira de Deus, sofrendo amargamente. E a Bíblia diz, queridos, que o inferno, comparado, é pior. É só comparado, para a gente tentar entender. Há um lago de fogo e enxofre, onde queima, mas a carne não morre. Isso, queridos, é uma linguagem figurada, porque o que é na verdade a gente não pode experimentar. É terrível. E pessoas estão caminhando para o inferno. E sabe por quê? Não porque não há salvação. Não porque Deus não mandou um Salvador, mas porque elas recusam a Jesus. Como aqueles homens que mesmo aquele nadador dando prova de que ele sabia nadar, mesmo tendo atravessado o rio, eles diziam, eu não acredito, eu não quero. E a consequência disso também, João escreve, e eu estou terminando, João escreve no capítulo 3 de João, olha o versículo final do capítulo 3 de João. Preste atenção nisso, você hoje está tendo a oportunidade de decidir se você ouvir essa mensagem e ainda não decidiu. Eu digo a você, as consequências são graves e por sua responsabilidade e culpa, que Deus já fez tudo o que era necessário para salvar-nos. Mas os homens têm recusado a salvação de Deus. E em João capítulo 3, versículo 36, diz assim, por isso quem crer no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Tem muita gente dizendo que não é só Jesus, que tem outros caminhos. A Bíblia não diz isso. Que Deus vai salvar todo mundo, independente de crer em Jesus ou não. A Bíblia não diz isso. Que no final todos serão salvos, porque Deus é amor. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que Deus amou o mundo, mas enviou seu Filho ao mundo para salvar. E só salva aqueles que creem no seu Filho, que colocam a confiança em Jesus. Se você não coloca a sua confiança em Jesus como único e suficiente Salvador, você não é filho de Deus. Você está debaixo da ira de Deus. E se morrer nesse estado, vai permanecer nesse estado eternamente. E é por isso que vale a pena ser crente. E não só pelo futuro eterno, mas pelo presente. Já muda a sua condição diante de Deus. Você passa de alguém que está debaixo da ira, de que filho de Satanás, para filho de Deus. Essa é a grande diferença.